Vamos aos destaques de hoje. Cerimônia do Lava Pés reúne fiéis na Catedral Cristo Rei. Programação do feriado em BH tem encenação da Paixão de Cristo e governo anuncia cortes na área de segurança. Belo Horizonte tem previsão de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas e trovoadas isoladas. Mínima de 17 graus e a máxima prevista de 30 graus. A umidade relativa do ar está em torno de 50%. E se você quer saber como fica o tempo no feriadão, continue acompanhando o Rede Notícia, que daqui a pouco a gente te conta. Fé e solidariedade marcam a Sexta-feira da Paixão em Belo Horizonte. O repórter João Eduardo Santana chega com os detalhes. Padre Zezinho já dizia em uma de suas canções: a dor do meu irmão que chora me fala do meu Deus. É nesse espírito de sensibilidade à dor do outro que há 32 anos atrás, um comerciante da região noroeste de Belo Horizonte decidiu, a cada Sexta-feira da Paixão, distribuir peixes para as pessoas carentes da cidade. O empresário Afonso Teixeira só deixou de cumprir a promessa de distribuir peixes na Sexta da Paixão durante a pandemia. São mais de 30 anos de um propósito de amor. Ninguém sabe a quantidade exata de pescados oferecidos. O que conta mesmo é a vontade de ver o povo mais sofrido, feliz. Desde criança eu aprendi que dia de Sexta-feira da Paixão é dia de doação, né? E aí, assim que eu pude, eu comecei. Os meus funcionários ajudam. Tem funcionário que está escalado para trabalhar hoje, ajudando. E tem funcionário que hoje é folga, mas eles vêm voluntariamente. A fila dobrou ao menos 3 quarteirões dos bairros Bonfim e Lagoinha. Gente que veio de longe ou de mais perto. O ajudante de pedreiro Maurício Gonçalves Souza, de 50 anos, foi o primeiro a chegar. Foram mais de 12 horas na fila. Tudo para garantir os peixes de hoje. Cara, esse peixe para mim é muito significante e sou muito glorificado por isso. E que Deus me dá força e vida de saúde, que o ano que vem eu recebo de novo. Quantas pessoas vão comer na casa do senhor hoje esse peixe? 7. 7 pessoas? 7 pessoas. Filhos, esposa, como é que é? É minha filha, meu genro, meus 4 netos e eu. Isabela Santana fez o mesmo. Com 3 filhos, contou com a ajuda de familiares para conseguir os pescados. Isso vai ficando muito bom, né? A gente compartilhar com a nossa família, criança aí. Já na Praça da Estação, região central de Belo Horizonte, a distribuição de café da manhã marcou a Via Sacra, promovida pela Pastoral do Povo de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte. Ao mesmo tempo em que se alimentavam, as pessoas eram convidadas a meditar a paixão de Jesus. Para Claudenice Lopes, coordenadora da pastoral, momento de meditar as dores de Cristo em meio às dores do povo. Se Jesus estivesse por aqui, certamente ele estaria aqui no centro da cidade, em vários outros lugares, mas junto desse povo, que a cada dia é uma luta pela sobrevivência, para se manter vivo. A preocupação da pastoral de rua não é somente com a parte espiritual, né? Muito mais com a parte corporal, com a vivência dessas pessoas que sofrem muito, né? De forma integral, né? A gente vê o ser humano enquanto um ser integral, que tem o seu espiritual, tem o seu material, e para isso muitas vezes a condição de vida ela é necessária e essencial, né? Se a pessoa não tem condição de se alimentar, de morar, de cuidar da saúde, como ela vai dar conta do resto? E em meio às dores, esperança de quem foi resgatado. O bibliotecário Jorge Comper Santana perdeu tudo na pandemia e foi para as ruas da capital. Após ser resgatado pela pastoral de rua, conseguiu se tratar, se tornou voluntário e ganhou um lugar para morar. Uma nova vida celebrada em meio à paixão de Jesus. Na verdade, o que levou eu a viver nas ruas foi o período da pandemia. Ou seja, a pandemia fez eu ficar sem nenhuma renda. Eu estudava, eu tinha uma bolsa, né? Eu tinha uma renda que dava para eu me sustentar, mas com a pandemia eu perdi essa bolsa, então não tive outra alternativa senão a procurar, né, o serviço da prefeitura, o abrigo, o local onde morar, e entrei nessa trajetória de rua. Passei a frequentar o restaurante popular e com o tempo eu fui me aproximando da pastoral de rua também e ela passou a me assistir. Vida que se renova a cada dia a partir do cuidado com aqueles que mais precisam. Obrigada, João, pelas informações. Milhares de fiéis madrugaram nesta Sexta-feira Santa para acompanhar a tradicional Via Sacra em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte. A procissão percorreu cerca de 3 quilômetros, partindo da Igreja São Francisco de Assis, no Centro Histórico, até a Capela do Senhor Bom Jesus, no alto do Morro da Vera Cruz. Os participantes carregaram a imagem de Nossa Senhora das Dores, simbolizando o sofrimento de Maria ao acompanhar os
os últimos passos de Jesus rumo ao Calvário. A Via Sacra, que teve origem no século XIX, remonta à Irmandade dos Passos e mantém viva a tradição de fé e penitência da cidade histórica. E a tradicional celebração do lava-pés e da Ceia do Senhor na Catedral Cristo Rei marcou a abertura do Tríduo Pascal na Arquidiocese de Belo Horizonte. Os detalhes agora com a repórter Verônica Alves. Com a missa da Ceia do Senhor, na noite desta quinta-feira, 17 de abril, teve início o Tríduo Pascal. Na Catedral Cristo Rei, em Belo Horizonte, a celebração foi presidida pelo arcebispo Dom Valmor Oliveira de Azevedo. É sempre muito bom estar presente nesse dia, nesse grande dia, nesse primeiro dia do Tríduo, né? Como é bom também poder estar com ele nesse grande dia, fazendo presença e tendo o próprio Cristo vivo no meio de nós. É muito importante, né? Jesus, ele participou da última ceia com seus discípulos. Nesta missa se faz também memória da instituição da Eucaristia e do sacerdócio e do lava-pés, gesto feito e ensinado pelo próprio Jesus. Importante o respeito, a devoção, porque a espiritualidade é fonte da nossa vida. E enquanto cristãos católicos, nós encontramos na palavra de Deus e nos sacramentos aquilo que de fato nos consola e nos liga a Deus. E nada mais justo do que experimentarmos essas graças dentro do Tríduo Pascal. Fazendo eco à mensagem do Papa Francisco, foi um momento de recolhimento e de fé, com a participação do povo de Deus. O cristão é aquele que vive da esperança. E a esperança é a confiança de que o bem ele prevalece, não obstante os altos e baixos na vida. Assim sendo, a vocação da nossa igreja é nunca perder de vista essa verdade. Eu acho que todos juntos, em família, poder participar, poder dar esse exemplo, eu acho que é muito importante e é muito bom, né? Faz parte da nossa vida, da nossa rotina e nós prezamos muito por esse momento. Daqui a pouco, a partir das 3 da tarde, a TV Horizonte e a Rádio América transmitem ao vivo a solene ação litúrgica da Paixão do Senhor, diretamente da Catedral Cristo Rei. A ação litúrgica é dividida em 3 partes: a leitura da Paixão de Cristo e a oração universal, a adoração da Santa Cruz e, por fim, a comunhão eucarística. E uma curiosidade, para você que nos acompanha, hoje no mundo inteiro não se celebra missa. E agora vamos de dicas, porque cidades mineiras têm programação especial neste fim de semana de Páscoa. Os detalhes com o repórter Newton Lopes. Centenas de municípios mineiros prepararam eventos para celebrar a fé, a cultura e a tradição religiosa na Semana Santa, o que deve atrair milhares de visitantes para acompanhar as procissões, representações e demais rituais que fazem do estado uma das principais atrações turísticas desta época do ano. Nesta sexta-feira da Paixão, às 7 da noite, cerca de 60 atores vão encenar a Via Sacra, a partir da Praça da Liberdade até a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, para relembrar os últimos momentos de Jesus antes da crucificação. No sábado de Aleluia, haverá espetáculo musical inspirado na história de Lázaro na Praça da Liberdade, a partir das 6 da tarde. E à noite, em Belo Horizonte e em várias cidades do interior do estado, os fiéis vão confeccionar os tapetes feitos com serragem, por onde vão passar as procissões da ressurreição no domingo de Páscoa. A programação completa de todas as cidades está no site minasgerais.com.br. Repórter Newton Lopes. E atenção, viu? Porque as chuvas não devem dar tréguas nesse feriadão em Belo Horizonte. O destaque é da repórter Letícia Bessa. A Defesa Civil de Belo Horizonte publicou a previsão de chuva para os próximos dias. Até a próxima terça-feira, dia 22 de abril, há possibilidade de chuvas fortes, com trovoadas e rajadas de vento. O destaque vai para este sábado, dia 19, que pode registrar mais de 70 milímetros de chuva em 24 horas. Moradores de BH podem acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por mensagem de texto no celular. Para se cadastrar, é só enviar mensagem de texto com o CEP da rua onde mora para o número 40199. O serviço é de graça. Repórter Letícia Bessa.
Obrigada, Letícia. E vamos conferir agora como ficam os serviços municipais no feriado prolongado. O repórter Newton Lopes volta ao Rede Notícia com as informações. Neste feriado prolongado da Semana Santa e Tiradentes, o transporte coletivo em Belo Horizonte vai circular com frota reduzida e horários habituais dos feriados. A coleta de lixo domiciliar será realizada somente neste sábado. O Jardim Zoológico vai funcionar normalmente entre 8 da manhã e 5 da tarde, exceto na segunda. Abrigos e casas de passagem terão funcionamento normal. Os CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, ficarão fechados até segunda-feira. As unidades da FEMIG, como o João 23 e o Risoleta Neves, vão atender normalmente, assim como o Odilon Beres, o SAMU e as UPAs. Os postos de saúde estarão fechados e reabrem na terça-feira, dia 22. As unidades do Restaurante Popular vão servir alimentação apenas para moradores em situação de rua em todo o feriado. O Mercado Central estará aberto entre 8 da manhã e 1 da tarde, na sexta, no domingo e na segunda. Já no sábado, ele funciona de 8 da manhã às 6 da tarde. Repórter Newton Lopes. Atenção, você que utiliza o metrô, o intervalo entre as viagens vai aumentar, mas só durante a noite. A mudança vale entre os dias 22 e 25 de abril. Segundo a Metrô BH, a medida é necessária para as continuidades da obra na linha 1. De terça a sexta, o intervalo entre as viagens será de 23 minutos. Entre 8 e 11 horas da noite. E depois das 8 da noite, nas estações Minas Shopping, São Gabriel e 1º de Maio, os trens vão passar por apenas um lado da plataforma. Por isso é importante que os passageiros confirmem a direção e o destino antes de embarcar. A concessionária informou que não vai haver baldeação e as bilheterias e o horário de funcionamento das estações continuam das 5h15 da manhã às 11 da noite todos os dias. Um homem ficou ferido após uma árvore cair sobre o carro que ele dirigia no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e Timbiras, na região centro-sul de Belo Horizonte, na noite de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, a árvore estava infestada por larvas no tronco e nas raízes, o que pode ter contribuído para a queda, juntamente com as chuvas e ventos recentes. O motorista sofreu uma leve pancada quando o teto do carro afundou, mas não teve ferimentos graves. Ele relatou aos militares que percebeu as folhas caindo e, ao olhar para cima, viu o tronco tombando. Outros 2 veículos foram atingidos e cabos de energia elétrica caíram sobre um dos carros. A CEMIG foi chamada para interromper o fornecimento de energia. No próximo bloco, após acordo, termina a greve de fome do deputado Glauber Braga e o Papa Francisco faz visita surpresa à prisão de Roma. 12h15. Voltamos já. O Cruzeiro reagiu e goleou o Bahia por 3-0 no Mineirão pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, subindo para a 5ª colocação com 7 pontos somados. Lucas Romero no primeiro tempo e Caio Jorge 2 vezes no segundo fizeram os gols da Raposa, que voltou a vencer após 4 partidas. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o América bateu o Amazonas por 3-1, com gols de Miqueias, Fabinho e Figueiredo, e assumiu a 6ª posição na tabela, agora com 6 pontos. Ricardo Silva marcou contra. E o governo de Minas realiza a entrega da Medalha da Inconfidência na próxima segunda-feira. Os detalhes com a repórter Janaína Regiane. O governo estadual divulgou a lista das pessoas que serão agraciadas com a Medalha da Inconfidência na próxima segunda-feira, dia 21 de abril, em Ouro Preto. O maior homenageado da cerimônia deste ano será o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que vai receber o grande colar, maior condecoração do governo de Minas. 40 pessoas vão receber a grande medalha, entre elas os presidentes do Atlético, Rubens Menin, e do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Além deles, 59 pessoas vão ganhar a medalha de honra e outras 71 serão agraciadas com a medalha da Inconfidência. A solenidade em Ouro Preto vai começar às 9 da manhã na Praça Tiradentes. Repórter Janaína Regiane.
Obrigada, Janaína. Agora uma notícia, gente, que interessa a todos nós, principalmente belo-horizontinos. Um governo de Minas apresentou nesta semana à Prefeitura de Belo Horizonte o projeto do novo Hospital Padre Eustáquio, com o objetivo de fechar uma parceria entre os executivos estadual e municipal para a construção do complexo hospitalar. A unidade será erguida no terreno do antigo Hospital Galba Veloso, na região da Gameleira. O Hospital Padre Eustáquio deve reunir em uma estrutura moderna 422 leitos, 13 salas de cirurgia, mais de 60 consultórios especializados e um novo laboratório central de saúde pública. A expectativa é que o hospital realize mais de 30 mil internações por ano. O governador Romeu Zema, do Novo, deve publicar ainda hoje decreto de cortes de recursos na Polícia Militar e limites de gastos das secretarias e órgãos públicos, devido à situação fiscal do Estado. A medida inclui a suspensão de diligências e treinamentos policiais, conforme comunicado interno enviado ao comando da PM. Além disso, o governo confirmou que não haverá reajustes salariais para os servidores, justificando a decisão pela insolvência das contas estaduais. O anúncio não foi bem recebido pelos servidores, que convocaram uma manifestação para a próxima quarta-feira em protesto contra a falta de reposição salarial. O governo federal determinou o cancelamento do cadastro da URB, Hotel Urbano Viagens e Turismo. A decisão impede que a agência atue no setor de turismo no país. A empresa enfrenta denúncias por descumprimento contratual, além de reclamações de consumidores na esfera administrativa e judicial. Segundo o Ministério do Turismo, a URB deve apresentar informações detalhadas sobre a situação financeira até o dia 24 desse mês. Foram exigidos o número de contratos ainda pendentes, o valor total devido aos consumidores e a relação dos clientes afetados em caso de descumprimento. Está prevista multa de R$80 mil por dia. Terminou a greve de fome do deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, após um acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, dos Republicanos da Paraíba, que prevê que o processo de cassação de mandado de Glauber Braga não será analisado neste primeiro semestre. O parlamentar iniciou a greve de fome no dia 9 de abril, após a aprovação do processo de cassação pelo Conselho de Ética da Câmara. Durante o período, ele perdeu mais de 5 quilos, ingerindo apenas água, soro e isotônico. Em publicação nas redes sociais, Hugo Mota garantiu que após a deliberação na Comissão de Constituição e Justiça, o processo só será submetido ao plenário após 60 dias, permitindo que Glauber Braga exerça sua defesa. A Polícia Federal investiga o uso ilegal da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foram mais de 13 horas de depoimentos do diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia, e do ex-diretor adjunto, Alessandro Moretti, à Polícia Federal em Brasília, no âmbito das investigações sobre a atuação paralela da ABIN durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A investigação, que corre em segredo de justiça, apura o uso ilegal da ABIN para monitorar autoridades públicas. Segundo a Polícia Federal, policiais e servidores da ABIN teriam participado de uma organização criminosa para cumprir ações ilegais de espionagem. O Itamaraty negou qualquer envolvimento do atual governo com a espionagem ao Paraguai e afirmou que a ação começou no governo Bolsonaro e foi interrompida em março de 2023, já no governo Lula. E para você que tem pet em casa, olha essa notícia, porque já está no ar o Simpatinhas, o novo RG animal para cães e gatos. A carteirinha de identificação é gratuita, voluntária e vale em todo o Brasil. O cadastro pode ser feito pelo site do governo federal usando a conta gov.br. Cada animal recebe um número único e um QR Code que pode ser colocado na coleira. Assim, se o pet se perder, qualquer pessoa pode usar o celular para ajudar ele a voltar para casa. A iniciativa tem como objetivo estimular a guarda responsável e combater o abandono. Prefeituras e ONGs também podem registrar animais resgatados. Lembrando que o sistema não gera nenhum imposto ou taxa para os tutores. Importante ação, né, Niquele? Importante, né, Léo? Vamos ver como que isso vai funcionar na prática.
Programa A Rua é Nossa movimenta a capital mineira no domingo de Páscoa. A repórter Letícia Bessa tem as informações. Brincadeiras, lazer e atividade física devem movimentar diversos pontos de Belo Horizonte com o programa A Rua é Nossa, neste domingo de Páscoa. As atividades serão realizadas em todas as regiões da capital, das 9 da manhã à 1 da tarde. Entre as diversões previstas estão equipamentos recreativos como brinquedões infláveis, cama elástica e cantinho infantil. Em alguns locais será possível praticar skate e slackline e também participar de oficinas de circo, além de iniciativas que buscam resgatar brincadeiras antigas. A programação completa, com os detalhes do que será encontrado em cada regional, está no site da Prefeitura, pbh.gov.br. Repórter Letícia Bessa. O Papa Francisco visitou a principal prisão de Roma para a famosa tradição de celebração do lava-pés da Quinta-feira Santa. O pontífice se reuniu com cerca de 70 detentos no local e disse que, mesmo não podendo lavar os pés, ele queria manter a tradição de passar a Quinta-feira Santa entre os mais desfavorecidos. O Santo Padre não lavou os pés de detentos por estar no estágio final de recuperação de uma pneumonia que o deixou mais de um mês internado. Segundo o Vaticano, o Francisco não vai presidir a tradicional missa de Páscoa neste domingo, dia 20, mas existe a expectativa dele aparecer na Praça de São Pedro, como aconteceu no último domingo de Ramos. Vida longa ao Papa Francisco, que ele continue seu episcopado com muita saúde por muitos e muitos anos. Nós ficamos por aqui, mas continue no Rede Notícia. No próximo bloco, João Eduardo Santana e Juliana Lima conversam com o bispo auxiliar de Belo Horizonte, Dom José Otácio, sobre os significados da Sexta-feira da Paixão. Acompanhe as nossas redes sociais no Instagram, @TV Horizonte Oficial e Rádio América Oficial. Até a próxima! Olá, excelente feriado para você. Esse é o Rede Notícia Entrevista, um produto da Rede Catedral de Comunicação Católica, formada pelas rádios América, FM 107.1, Cultura AM 830 e a TV Horizonte, que também está no YouTube. É hora de nós pensarmos os assuntos do nosso dia a dia de uma forma leve, séria, mas também descontraída. Juliana Lima, boa tarde. Estamos trabalhando no feriado, hein? Graças a Deus, né, João? Graças a Deus. Boa tarde, João Eduardo tarde. Santana. Boa tarde para você que nos acompanha. Meses atrás, a Arquidiocese de Belo Horizonte recebeu como bispo auxiliar Dom José Otácio Oliveira Guedes, que antes de ser nomeado pelo Papa Francisco, era reitor do Pontifício Colégio Pio Brasileiro em Roma, além de padre da Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro. Nesta Sexta-feira da Paixão, a gente recebe Dom José Otácio em nosso estúdio para saber um pouco mais sobre como é a vida de um religioso na famosa Cidade Eterna. Seja bem-vindo, Dom José. Obrigado, agradeço a Juliana, ao João. Então, a Roma foi uma experiência que entrou dentro da minha vida inesperadamente, né? Eu sou padre desde o ano 2000, quase 25 anos de padre, tive experiências como formador, em paróquia, mas os últimos anos que antecederam a minha ida, de 2017 a 2020, eu estive em Rondônia como missionário. Então, veja, eu tinha saído do ambiente acadêmico, né, de seminário da PUC-Rio, onde lecionava, e saí justamente para essa experiência inserida, né, dentro da Amazônia, assim, ali, o norte, né, de Rondônia. E, de repente, o próprio Dom Valmor, que é o arcebispo daqui, era então o presidente da CNBB, me fez o convite, aliás, ele disse uma convocação, né, para esta missão em Roma. Então, lá estive os últimos 4 anos antes da minha nomeação. Então, a pergunta, como é um padre em Roma? Então, eu cheguei lá não especificamente para os mesmos motivos que outros vão, né, ou turístico ou para estudar. Eu fui para estar à frente de um colégio, né, que é nós chamamos de colégio, mas propriamente é como se fosse um grande seminário que acolhe os padres que vão estudar pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, a minha experiência lá era de se desdobrar, né, num país estrangeiro para cuidar, né, de pessoal, tem funcionários, tem um organismo que tem suas relações, seja com a Conferência do Brasil, seja com os organismos da Santa Sé,
Então, e a complexidade de acolher padres, né? São todos adultos, autonomia, de experiências depois de pastoral, então já são homens, né? Então ter que governar uma casa assim, né, com lidas. Mas foi uma experiência muito intensa, né? Das vividas até então, a mais intensa, né? Exigiu de mim realmente aflorar coisas que eu nem sabia que eu tinha dentro, né? Para lidar com isso. Imagino. Dom José, o que é que um religioso estuda quando vai para Roma? A gente sabe, eu que tenho um pouquinho de experiência nessa área religiosa, sei que às vezes os bispos chamam os padres e falam, olha, você tem perfil para estudar isso, para você ser formador desse assunto ou dessa matéria, dessa área, mas como que funciona o processo assim da escolha de um religioso? E o que se estuda em Roma? Então, os critérios usados, eles exigem a aptidão, a vida acadêmica, né? Como é pós-graduação, então mestrado e doutorado, de alguém que consiga lidar com o estudo neste nível, né? Os critérios, então, outrora exigia-se 3 anos de ministério, né? Que fosse em torno ali menos de 40 anos de idade, né? De maneira que pudesse aproveitar mais. Mas se o bispo quiser, né, ele que aplica esses critérios, se ele necessita, ele faz o discernimento interno na diocese e envia esse padre para lá, né? Então, o que se estuda lá é no campo, de regra, no horizonte das ciências humanas, é o mais comum, né? Que na teologia, filosofia, psicologia, né, alguma especialização nessas áreas. Há quem estude também música, né? Mas essas são as áreas que são estudadas lá. Nós falávamos do Colégio Pio Brasileiro, lá funciona como um grande albergue, né? Lá eles são hospedados, né? Obviamente com um ambiente de casa de padre, né? Então tem um ambiente ali, não é somente um hotel, mas lá eles moram e estudam nas diversas universidades romanas, né? As conhecidíssimas, pensamos a Gregoriana, né? Capitaneada pelos jesuítas e os institutos Alfonsiana, também a Regina Apostolorum com os legionários, Santa Croce com Opus Dei, e assim, né, outras congregações têm suas grandes universidades em Roma, então os padres vão lá para estudar. O Dom José Otácio, como é que era essa função de reitor do Colégio Pio Brasileiro? O que o senhor fazia? Como que era o dia a dia? Conta pra gente um pouquinho também. Então você tem as coisas que dizíamos de relações institucionais. Então, um bispo que apresenta um padre, eu preciso de manter contato aqui para efeito de documentação. Ele tem que entrar legalmente dentro do país, né? Tudo que é necessário para um visto de permanência para estudante. Então, esses contatos, né? Internamente, tem a gestão de pessoal, é um colégio grande, estamos falando aí de um colégio que cabe cerca de uns 150 estudantes, né? Então, um colégio grande com pessoas que trabalham, cozinha, lavanderia, né? Então, eu tenho a gestão de pessoal. E depois a relação com os padres, né? Porque a maioria deles, falávamos de 40 anos como limite, então a maioria de 30 a 40 anos, então são relativamente jovens, né? São jovens padres, mas com experiência pastoral alguma, né? Então, eu preciso, aliás, o reitor precisa também desta relação, né? De fraterna e, por vezes, paterna, né? Alguns têm dificuldade desta inserção num país estrangeiro, começa um nível de estudo com outra língua, as tensões todas. Então, o reitor precisa de agir um pouquinho de gestor de casa, de relações institucionais, de paternidade com esses jovens. Então, mas é uma experiência muito rica, exigente, porém. Dom José, a gente está conversando hoje com o Dom José Otácio, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, ex-reitor do Colégio Pio Brasileiro em Roma, que nessa Sexta-feira da Paixão está falando com a gente um pouquinho aqui no Rede Notícia sobre o que é o Colégio Pio Brasileiro, que é tão importante para a formação dos padres, principalmente aqueles que serão formadores nos seminários brasileiros. Dom José, o que é morar em Roma? Como que é a vida naquele lugar que é tão importante para nós católicos? A maioria de nós não conhece Roma, como é meu caso, não conheço Roma, mas parece que Roma pertence um pouquinho a gente, pelo fato de a gente ser católico e a sede da nossa igreja ser lá. O que é morar em Roma? Tem uma obra, parece que do ano 2000, o Papa São João Paulo II escreveu Dom e Mistério, e nesse livro ele foi estudante lá, né, em Roma, né, nos anos 50, e ele fala que uma experiência em Roma é aprender Roma. Né? Ou seja, é um conjunto de coisas a ser feitas ali.
sobressai a relação com o Papa. Imagine, ali você está, não é que estamos encontrando com ele todo dia, mas sabemos que ele está ali, né, suas catequeses. Então, esta proximidade, a dimensão de universalismo, né, com a igreja em nível de universidades, que temos esses contatos, são estudantes, encontramos diversos países da África, da Ásia, europeus de diversos lugares, então um banho de universalidade. E Roma, do ponto de vista, digamos, extra-eclésia, se é que pode dizer assim, porque Roma, toda ela respira-se, né, a Igreja Católica, mas tem o elemento cultural, né, que é riquíssimo. Você, né, uma caminhada ali é o Foro Imperial, é o Coliseu, é uma obra de Michelangelo, então é um banho de cultura, eu diria assim, educa-se para o bom gosto, né, da arte, a música, então tudo pulula, né, para todo lugar. Penso que é uma grande chance que se tem, né? Pode não aproveitá-la, né? Pode sejam outras preocupações ou questões várias, mas quem está lá, pelo menos só se colocar uma capa mesmo, porque senão toma um banho de cultura, de universalismo eclesial, e não que nós falamos do contexto do Pio brasileiro, internamente nós temos contato com padres do Brasil todo, então também é um banho de Brasil, do ponto de vista de eclesialidade e cultura, né, dentro dos gostos. O Pio é um pedaço do Brasil no centro de Roma, né? Perfeito. Aliás, essa expressão também foi usada pelo Papa São João Paulo II, que é um pedacinho do Brasil em Roma. Mas o Dom Valmor gostava de dizer que o Pio brasileiro era uma extensão da igreja do Brasil, né, em Roma. Ou seja, para que não fosse só como se fosse do Brasil, mas seja, a igreja também se encontra lá. Então é isso. E, Dom José, ainda falando sobre essa questão de Roma, né, uma curiosidade de todos nós. Vocês conseguiam encontrar com o Papa fora dessas cerimônias? Dava para poder trocar uma ideia, vamos dizer assim, ou pegar um conselho, né? Porque a gente sempre sabe dessas relações e a gente fica muito encantado com a figura do Papa também, fico pensando se existia essa possibilidade. Talvez um conselho é mais raro, né? Porque pensamos, tem a presidência da CNBB quando vai, tem uma sentada com ele, eventualmente os bispos quando vão, encontros. Mas o normal, assim, tem uma formalidade nos encontros, sabe? Claro, a gente vai cheio de... Mas cheio de expectativas, né? O encontro vale pelo encontro, mas realmente ele é ali de 5 segundos, né? Paciência, é assim, até porque o Papa tem muito o que fazer, né? Sim. E se espera também que quem esteja lá também... né? Mas escutá-lo, nós o escutamos na multidão e sentimos contemplados, né? Pelas palavras, pelas catequeses, a sensibilidade, os gestos dele. Então, vale por isso tudo. Embora ele não me diga algo para mim, e somente eu e ele, mas eu sinto pessoalmente contemplado nas falas e gestos dele. Dom José Otácio, nós vamos para o intervalo daqui a um minutinho, mas antes da gente virar para o próximo bloco, eu queria que o senhor respondesse, com poucas palavras, como recebeu a nomeação para ser bispo auxiliar de Belo Horizonte? Com temor e tremor, mas com muita alegria, né? Então o dia foi marcado por da minha parte assim, né? Um temor, mas com grande alegria. Quando saí de lá pensei, já começo a amar aquelas pessoas para as quais sou enviado a pastorear. Tenho orgulho de dizer que eu fui o primeiro jornalista a contar essa novidade aqui em Belo Horizonte. A gente vai para o intervalo e volta já. Voltamos com Rede Notícia Entrevista, conversando nesta sexta-feira da Paixão com o Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, Dom José Otácio Oliveira Guedes. Dom José falando agora neste bloco sobre a espiritualidade da Sexta-feira da Paixão de Jesus. São Paulo da Cruz dizia: a paixão do Senhor é o remédio eficaz para todos os males do mundo. 2000 anos depois, o sacrifício de Jesus ainda é atual, Dom José? Assim, né? Haja vista, apoiamos sobre esse fato, este evento, a nossa esperança. Sobretudo porque, além como São Paulo da Cruz disse, é remédio, mas é também para nós um caminho que se abre, é um exemplo, né? É uma vida, um rasgo na história que fez e que nós entramos para ele adentro. Então a atualidade está, porque ali, se olharmos, Juliana, nós temos um condensado de um monte de coisa, né?
que condensado de generosidade no dar a vida, né? Temos a coerência de alguém que o é até o fim e a oblatividade, ou seja, por outras pessoas, né? Ou seja, gastar a vida por alguém está o sentido da vida. Então, maximamente, Jesus sinaliza para nós um estilo de vida, mas é remédio, sobretudo, né? Porque ele faz por nós algo que não poderíamos fazer por nós mesmos, né? Como diz o livro do profeta Isaías, né? As suas feridas, as suas chagas curam nossas feridas, né? Então, algo que não poderíamos fazer, estávamos afogando e não conseguíamos tirar nós mesmos de lá, né? Então, alguém teve que nos puxar. Então, existencialmente, vivencialmente, então isso que aconteceu, então a atualidade está olhar um exemplo de alguém que deu a vida e também a gratidão de quem sabe que recebeu gratuitamente esta vida. Dom José, uma questão prática que eu queria trazer agora para essa nossa conversa nesse feriado da Sexta-feira da Paixão. Eu assisti uma matéria no último domingo em um canal de TV falando sobre o crescimento das igrejas protestantes aqui no Brasil, principalmente nas comunidades mais periféricas. São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo Belo Horizonte foram um destaque aí dessa matéria que foi feita por um canal ligado ao Grupo Globo. Há uma frase muito dita por alguns estudiosos da religião aqui no Brasil, que o senhor deve conhecer, e às vezes essa frase me causa até um pouco de descontentamento, sabe? Pelo fato de eu estar também muito inserido no universo religioso e às vezes eu ficar chateado ouvindo isso. A frase é: a igreja escolheu os pobres e os pobres escolheram os protestantes. Falhou algum momento a pregação da igreja ao longo desses últimos 50 anos? Por que houve essa escolha, essa migração em massa de muita gente do catolicismo para o protestantismo e para outras religiões? Como que a igreja faz essa leitura de cenário? Cara, eu te falo a minha perspectiva, né? A resposta, digamos, totalizante, não saberia, senão ganharia 1 milhão só de produzir esse livro, né? Só para dizer assim, que é uma questão complexa, né? Que tenha falhado alguma coisa, falhou alguma coisa, né? Essas pessoas não estão aqui, né? Elas não sentem todas, né, acolhidas, sobretudo os mais frágeis. Esse é um elemento estranho, porque mesmo quando estamos numa paróquia que tem a classe média e os mais pobres dos pobres, como você disse, por vezes não nos procura. Então tem alguma coisa que está ali. O que falta? Proximidade. Esse é um assunto que o Papa sinaliza. Ele fala muito dos pastores techeiros de ovelha, né? Que a gente pudesse estar tão próximo, né, que de maneira a adquirir esse cheiro. Talvez o jeito de nós propormos a coisa, o evangelho, pode ser, né? Por vezes a paixão, o encantamento, será que veem isso em nós? Eu digo nós, pastores, mas nós também os cristãos. Assim, por vezes a gente vê entre nós católicos, vamos agradecer os alimentos. Aí começamos a fazer oração em terceira pessoa, né? Gostaria então, nesse dia, de agradecer os alimentos. Por que não agradece a Deus? Por que não fala com Jesus? Né? Então, essas coisas não parece que não... E é nosso isso, né? A Escritura, a Bíblia, né? Fomos nós que passamos. Então, nós temos esta coisa. Então, o assunto não há questões macro, né? Que são universais, né? Que todas as grandes instituições fragilizaram a política, né? Pensemos também, a igreja são instituições que têm a sua complexidade, mas o segredo, você não me perguntou uma saída, mas eu penso conseguirmos, numa instituição assim grande, né, e complexa, encontrar uma linguagem fácil, acessível, tocante existencialmente, vivencial, não só linguagem, mas criar também espaços de vida, né? Porque as pessoas, todos nós precisamos de sentir afetivamente tocados. Só abrimos a cabeça se primeiro nos tocarem o coração, né? Então é preciso de espaços de afeto, né? Então é complexa a questão. Penso os bispos estão todos, vamos agora encontrar na Assembleia dos Bispos, né? Próximo 30 de abril até 9 de maio vamos estar reunidos em Aparecida. Este assunto será tocado, vamos pensar um projeto, né, de evangelização e espero, né, que realmente a gente tenha a coragem de debruçar, inclusive com essa capacidade que eu vejo não tanto em nós, né, mas as grandes instituições têm dificuldade da autocrítica, né? Precisamos fazê-la definitivamente. E concluo assim, a palavra de Deus escutada no domingo passado, Isaías falava, não fica olhando para o passado, eu vou fazer coisas novas. Penso que a gente está muito olhando pelo retrovisor. Seja alguns grupos que nós criticamos, né? Alguns grupos que olham antes do Concílio Vaticano II, mas há quem olhe também pelo retrovisor nos anos 70 e 80. Um ou outro grupo está olhando pelo retrovisor, né? Então,
Como é que olha para frente? Como é que a gente é sensível à realidade que nos pede? Há muita coisa a fazer, né? Também sinto, mesmo que você sinto um incômodo, não tanto porque as outras igrejas, é porque por vezes as pessoas diluem o Jesus como é apresentado. Não é esse Jesus de Nazaré, esse do qual deu a vida, esse potente em testemunho que enche a vida de sentido, né? Por vezes resolve questões ali que depois elas podem voltar, né? Não sei se me faço entender, nosso ouvinte, espero. Quero dizer, Jesus é muito mais do que resolver uma pequena dor de cabeça. Ele resolve o grande problema nosso, que é o horizonte de vida eterna, né? Estou lembrando, agora que o senhor falou isso, né, de uma fala do padre Samuel Fidelis, e ele dizendo o seguinte, né, vou tentar reproduzir aqui, mas foi perguntado sobre isso também para ele, ele falou assim, olha, a Igreja Católica, as coisas demoram mais para acontecer, mas mantém a sua base muito sólida. E o que acontece com o protestantismo, muitas vezes, as pessoas se aproximam por conta dessa pirotecnia também, por conta dessa fascinação, até como a coisa é levada no dia a dia, nessa estrutura dos templos, né? Enfim, esse discurso muitas vezes exacerbado dos pastores, mas num lugar que às vezes falta exatamente isso que o senhor disse, né? Esse evangelho mais conciso. E aí eu lembro que o padre Samuel, acho que foi até no papo de sacristia mesmo, estava presente, que eu ouvi ele falando, se eu tiver falado alguma coisa errada, você me corrige, João. Mas ele falando assim, olha, eu acredito que esse momento, uma hora, vai passar, e como a igreja mantém essa base muito sólida, né? E essas discussões muito intensas, enfim, esse caminho que pode parecer mais lento, mas mais conciso, a igreja teria mais condições de manter esse fiel, né? Ou que ele retornasse e entendesse o significado dessa igreja nesse contexto religioso e espiritual. O senhor acredita também que é por esse caminho? A reflexão do padre Samuel, ela é densa, né? Então, comungo, só assim, não podemos usá-la para ficar na defensiva, né? Para nos justificar. Então, já que explicamos a coisa, então estamos na fase contemplativa somente, né? Então, não está bom como está. Então, por que não está bom? Não podemos colocar todas as igrejas cristãs, protestantes, no mesmo grupo, né? Feitas as devidas distinções, né? Estamos falando aqui, eventualmente, de um Padre Samuel, do nível de pertença frágil, né? E uma coisa imediata, uma teologia da prosperidade 1,99, né? Então, assim, exatamente. Agora, quando falamos disso, né, dessa oferta densa, mas se é verdade, a igreja tem um evangelho, tem um cabedal de doutrina, tem tudo isso. Mas isso tem que aquecer o coração das pessoas nós somos responsáveis pela nossa geração. Claro que a igreja, ela nasceu 2000 anos e perdurará a nós, mas nós temos que responder hoje, agora. Não adianta ficar pensando daqui um tempo vai, né? Então, o padre Samuel, um homem inteligente, ele não quis dizer isso que eu tô rebatendo, mas precisamos agir hoje. E o agir hoje, penso, aquele evangelho dos discípulos de Emaús, Lucas 24, é um bom caminho. Nossa pregação aquece o coração das pessoas ou contamos história que não é relevante? Seja, né? Então, tem essa relevância. Então, eu penso assim, Juliana, porque Jesus é extraordinário. Conto assim, fecho a minha reflexão, tem um jovem que se chama Lucas, da paróquia nossa, da nossa diocese, São Judas Tadeu, e ele falou, Dom, eu vou encenar Jesus Cristo. E eu estou muito tocado, muito mexido, porque quando eu entro nos gestos, na fala dele, eu sinto uma coisa, e eu pensei, como isso faz sentido? Os últimos atores que encenaram Jesus, só para dizer, Jesus é extraordinário. Por que a gente não consegue fazê-lo chegar assim para as pessoas? Então, tem alguma coisa, a pergunta do João que ele fez, falta alguma coisa no nosso anúncio. Não sei o que falta. Um tiquinho eu sei,
mas precisamos aí uma coisa de igreja, né, a ser feita. Dom José, a gente já está quase concluindo essa nossa conversa nessa sexta-feira da Paixão, inclusive convidando a você que está conosco a acompanhar toda a programação da TV Horizonte, da Rádio América, nessa sexta-feira da Paixão, durante todo o Tríduo Pascal, até o próximo domingo, celebrando conosco aí da sua casa as grandes verdades da nossa fé católica. Mas, Dom José, qual que é a mensagem da igreja para essa sexta-feira da Paixão? O senhor já disse que o sacrifício de Jesus ainda é atual, ele ainda toca o coração das pessoas, mas qual que é a mensagem de Cristo, da paixão dele para esse tempo presente que a gente está vivendo? Então, como é um dom, né, ali estamos falando de um remédio que nós não podemos dar a nós mesmos, então é de gratidão, né? Esse dia, inclusive hoje nós estamos, é um dia de jejum, de abstinência de carne, os católicos fazemos um jeito de penitencialmente, de nos unirmos àquela entrega de Jesus, né, como comunidade. Então, a mensagem que Jesus continua dando para nós é: o sentido da vida passa por gastá-la pelos outros, né? Porque quem quiser ganhar, conservar a sua vida, cuidar só do próprio umbigo, vai ver a vida escorrer como areia seca entre os dedos, né? Então, Jesus está a indicar para a gente o sentido da vida. E está a indicar para a gente também assim, veja, eu abri para vocês, Jesus a nos dizer, um caminho de vida plena. Então, vocês tomem posse, acolha esse dom que eu dou, que isso vai transformar a vida de vocês. Eu sinto que muitas das nossas corridas e desesperanças e tensões se deve ao fato de não percebermos que há uma vitória já conseguida por Jesus e que nos é dada a coroa, nos é dada da vitória, porque este que entrega a vida é o mesmo que celebraremos ressuscitado. Olha, eu queria agradecer aqui, Dom José Otácio, por essa entrevista, por nos dedicar esse tempo precioso de reflexão. Muito obrigada mesmo aqui, em nome de toda a Rede Catedral de Comunicação Católica. Com alegria, Juliana e João, obrigado a vocês por este espaço também. Às vezes eu me exalto um tiquinho porque me apaixonam essas questões, obviamente apostei minha vida, né, nesse caminho. Então, obrigado e foi uma baita de uma chance ter estado aqui com vocês. A alegria é nossa de receber. A gente volta na próxima segunda-feira. A todos vocês, os votos em nome da Rede Catedral de Comunicação Católica, de uma feliz e abençoada Páscoa. Siga a gente nas redes sociais, @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial, sem acento. Fique agora com Bola na Rede com o Júnior Brasil. Até mais. Até mais.